Nós somos um fundo long only, ações puro, orientado em valor. Aquilo, a gente vai a fundo mesmo nas empresas. Então as duas formas de você se blindar dos erros é você comprar uma empresa qualitativamente boa e a outra forma é a quantitativa. Esse é o grande erro de todo mundo, porque no começo você fala, nossa, achei uma empresa muito barata, vou comprar. Um Itaú, por exemplo, já entrou e saiu do fundo 6 vezes ao longo desses quase 23 anos. Na Bolsa, tem quase 500 empresas hoje listadas na Bolsa. Dessas 500 empresas, pra você ter uma ideia, só 70 empresas estão aprovadas qualitativamente. Como vocês acham, vocês entendem que a Azaleia é ruim, que o Olímpicos é muito bom. De repente o cara fala, não, a Azaleia é muito boa, vou investir em Azaleia, vou montar mais 10 fábricas, não sei o que. Você fala, pô, obrigado, tô fora, não quero ser sócio desse cara. De repente, a Mizuno caiu do céu. A Alpargatas resolveu se desfazer da Mizuno. De como que hoje, né, você gere a sua carteira de ações, como é que você faz todo esse processo aí de seleção de ativos até depois, né, escolher quais ativos vão participar ali dentro da sua carteira? Nós somos um fundo long only, ações puro, orientado em valor, bottom up, quer dizer, a gente não tem trade macro, porque isso vai acontecer ou aquilo, a gente vai a fundo mesmo nas empresas, uma análise qualitativa muito profunda nas empresas, para selecionar aquelas que são boas em gestão, estratégia, cultura, governança, setores bons, com claras vantagens competitivas, etc. E além disso, elas têm que estar baratas, ter uma análise quantitativa também muito afiada aí, com fluxo de caixa descontado, que daí sim a gente projeta o futuro daquela empresa e tenta saber se aquela empresa está com desconto ou não do valor intrínseco. Se ela tiver descontada, o valor intrínseco é o valor justo. Se ela tiver descontada do valor justo, a gente pode comprar. Esse desconto nada mais é do que a margem de segurança. Então você vai comprar um ativo que vale 100 por 50, se você erra as tuas contas, porque com certeza você vai errar a tua projeção. Pode ser que você seja muito conservador, muito otimista, mas você vai acabar errando, nunca vai ser exatamente aquilo que você projetou. Então as duas formas de você se blindar dos erros é você comprar uma empresa qualitativamente boa, quer dizer, os caras não vão fazer besteira ao longo dos anos que você tiver investido na empresa, o que poderia piorar o valor justo da empresa. E a outra forma é a quantitativa, você comprar aquela empresa com muito desconto do valor intrínseco. Se você errar alguma projeção para menos, o PIB for menor, ou o câmbio, alguma coisa, uma commodity, alguma coisa for abaixo do que aquilo que você projetou, o volume, etc., você consegue ainda ganhar dinheiro. Você tem uma margem de segurança muito grande, que é todo esse desconto. Quando você começa, o grande erro é você achar que o quantitativo te blinda dos erros. Só o quantitativo não é suficiente. Você comprar uma empresa somente porque ela está barata, só porque ela está descontada do valor intrínseco, isso não é tudo, porque o valor intrínseco cai. Se o management é ruim, se eles alocam o capital de maneira errada, se a governança é ruim, se eles vão te roubar, se o setor é ruim, se a competição é grande, se eles não são os líderes, se eles não têm uma estratégia clara e definida e bem executada, uma gestão de primeira, uma cultura forte, se eles não têm tudo isso dentro da empresa, aquele valor justo, aquele valor intrínseco é que vai cair e não o preço da ação que vai subir para encontrar o valor justo. Então você olhar só o quantitativo é errado. E esse é o grande erro de todo mundo, porque no começo você fala, nossa, achei uma empresa muito barata, vou comprar. E você fica sempre atrás daquela empresa barata. E você acaba esquecendo o resto, que dá muito trabalho, porque assuntos subjetivos, vamos dizer assim, é mais difícil você entender exatamente, como é que eu vou avaliar a cultura de uma empresa, como eu vou avaliar a gestão, a estratégia. Tudo isso, o setor, tudo isso dá muito trabalho, precisa muito conhecimento, precisa muito estudo, etc., do que fazer um modelo. A análise quantitativa é mais fácil de ser feita, mas também ela não é tudo, né? Acho que é um complemento. As duas análises, elas se completam. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito quantitativo e pouco qualitativo. Hoje eu diria que eu sou muito qualitativo e o mesmo tanto quantitativo. O que eu evoluí mesmo foi no qualitativo ao longo desses mais de 20 anos. Eu acho que eu fui aperfeiçoando, porque todos os erros que eu cometi nesses 20 e tantos anos, todos eles foram qualitativos.
Então toda vez que eu errava algum investimento, eu falava, pô, errei esse case. Aonde está o erro? Pô, errei na governança, errei que a estratégia está errada, errei porque o cara fez uma aquisição, diversificou e errou na diversificação, errei porque eu projetei isso, mas a gestão do cara é ruim, não entregou, o concorrente matou ele, achei que esse cara ia fazer isso, mas não fez, então alocou o capital errado. Então, assim, várias formas que você enxerga que você vai errando ao longo do tempo, e para blindar esses erros, porque no final o gestor ele tem que aumentar o número de acertos e reduzir o número de erros. Que a gente vai errar sempre. Agora a questão é você diminuir. Quanto mais você diminuir teus erros, melhor teu fundo vai performar ao longo do tempo. Então mesmo hoje que o fundo está muito maior em tamanho, em PL, o que dificultaria a gente a gerar alfa contra a bolsa, a gente está conseguindo gerar mais alfa do que o alfa médio histórico. Quer dizer, na história da Guepardo a gente gerou 22% ao ano contra uma bolsa de 11% ao ano. Mas nos últimos 5 anos a gente gerou mais do que esses 11 de alfa sobre o Ibovespa. Então a gente está conseguindo, mesmo com o fundo grande, o que dificulta o dinamismo, né? Você entrar, sair, montar posição, vender posição, investir, desinvestir, dá uma dificultada esse tamanho, mas ao mesmo tempo, como a gente está acertando mais do que errando, melhorando os processos qualitativos, a gente está conseguindo performar ainda melhor do que ao longo do tempo. Conta algum caso, né, ou de algum erro do passado, até mesmo de alguma empresa que você falou assim, cara, isso aqui quantitativamente parece muito bom, mas o qualitativo é muito ruim, por isso eu não vou investir, né? Acho que contar um caso, talvez um erro do passado e talvez de alguma coisa que hoje você acha que é muito barato, mas assim, do ponto de vista qualitativo não dá para investir. Tem várias empresas aí que a gente cometeu aí vários erros em setores diferentes. A gente já errou em setor de construção civil, que hoje a gente nem investe mais no setor. Já erramos em empresa têxtil, erramos já no varejo vestuário, erramos em educação. Então, assim, são várias empresas aí que a gente cometeu erros aí. Eu estou falando de setores para não criticar e não falar nome específico de empresa, mas assim, alguns erros que a gente cometeu e todos eles eram qualitativos, assim, é impressionante. Ou era a falta de governança na empresa, ou o setor era ruim, ou a gente imaginou que o cara tinha uma capacidade de repasse de preço, o cara não tinha, ou a gente não enxergou que o cara não tinha gestão nenhuma, você olhava aquela empresa maravilhosa, marketing, a gente brinca por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quer dizer, quando você entra dentro da empresa, que você vai conhecer a fundo, que você é acionista, que você começa a conversar muito com diretoria, funcionários, e visitar e ver, aí que você vai percebendo que aquela gestão que você imaginou que a empresa tinha, ela não tinha. Agora, empresas que eu acompanho há mais de 20 anos, vou citar exemplos aqui, Itaú, empresas assim, que a gente conhece, que a gente acompanha, a gente consegue ter um acompanhamento com essa empresa, saber quem são as pessoas chaves, os diretores, CEO, conselheiros, como funciona a empresa, como é a gestão da empresa, como é a estratégia. Você vê, você consegue ter esse sentimento, né? Então, um Itaú, por exemplo, já entrou e saiu do fundo 6 vezes ao longo desses quase 23 anos na Bolsa. Tem quase 500 empresas hoje listadas na Bolsa. Dessas 500 empresas, para você ter uma ideia, só 70 empresas estão aprovadas qualitativamente para a gente investir. Então, o resto da bolsa a gente não investe. Ou tem algum problema no setor, ou na governança, ou gestão, estratégia. Sempre tem algum problema lá, competição, etc. Que a gente fala, não queremos ser sócio dessas empresas. E nas 70 empresas que a gente gostaria de ser sócio, a gente acompanha, faz modelo, tem o valor intrínseco nosso lá, que a gente imagina, que é aquele target price, aquele preço-alvo nosso, e baseado naquilo, a gente espera o melhor momento para entrar e para sair. E a gente tem uma regra lá na Guepardo que a gente nunca tem mais do que 14 empresas no portfólio. Isso é para obrigar a gente a escolher as mais baratas dentro das melhores. Para a gente não ficar amanhã comprando 25, 30 empresas. Porque eu acho que um dos grandes erros é quando o fundo cresce muito, a pessoa começa a diversificar. Então o cara fala, meu fundo cresceu muito, não cabe mais numa empresa, então eu vou ter 30 empresas no portfólio. E a geração de alfa do fundo começa a ser prejudicada. Ele vai ganhar Bovespa mais 1, Bovespa mais 2, mais 3, e os nossos Bovespa mais 11 ao ano é muito difícil. Então a gente falou assim, o que deu certo no passado, quando a gente era pequeno,
que era ter no máximo 14 empresas, vamos manter. Tanto faz se é mid, small cap ou large cap, eu posso ter todas as caps da bolsa. Não é esse o meu problema, se a empresa é líquida e líquida. O meu problema é se a empresa é qualitativamente boa ou não. E aí eu monto a posição conforme que eu consigo comprar, a liquidez do fundo, tem um controle de liquidez e de risco enorme dentro do fundo para a gente conseguir ter aquelas posições e a gente carrega. Então assim, você vai ver desde um Grupo Ultra, uma Klabin, Itaú dentro do fundo, como você pode ver uma Vulcabras dentro do fundo, que é uma empresa de market cap hoje de 5 bi, bem pequena perto das outras. Então tem vários tipos de empresa dentro do fundo e a gente não liga, a gente quer comprar a líder de mercado, a melhor, a mais eficiente, com um retorno sobre o capital investido alto, com vantagens claras, competitivas, normalmente líderes de mercado. E é esse tipo de empresa que a gente busca, assim, eficiência total e barata ao mesmo tempo. Então, no passado, a nossa regra era que no máximo a gente podia ter 35% numa empresa. Porque a gente achava o seguinte, quando a gente tem uma convicção alta e um conforto alto, a gente não erra. Até o dia que a gente errou. O que aconteceu? Chegou lá, o fundo foi super bem até 2013, os primeiros 13 anos da Guepardo fenomenais, nenhum erro grande, até o dia que a gente errou uma posição grande, que era a maior do fundo, que era a Brasil Foods. Esse erro custou caro pra gente. A gente ficou durante 4, 5 anos com track record ruim, etc. O fundo amassado, apanhando. E aí, o que a gente aprendeu com esse erro? A gente reduziu a exposição máxima para 25 do fundo. Então hoje não pode ter mais do que 25. E criamos um outro gatilho, que é o seguinte, a empresa é alavancada ou não? Porque uma coisa é o seguinte, você ter 25% do fundo numa empresa completamente desalavancada e geradora de caixa e uma empresa assim, vamos dizer, com pouca volatilidade nos resultados é uma coisa. Você ter 25% do fundo numa empresa de commodity, mega alavancada, com volatilidade, etc., nos resultados, é outra. Então a gente não pode ter, porque no final qual é a exposição que você está tendo àquele business, aquela commodity, ou aquele setor, ou aquele assunto específico. Então você compra uma empresa lá que tem 1 bilhão de market cap, mas tem mais 1 bilhão de dívida, entendeu? No final você não tem 1 bilhão de exposição, você está com 1 bi mais um outro bi da dívida exposto àquele setor. Então é muito diferente você marcar a tua exposição com alavancagem ou não. Então a gente achava que esse é um grande desafio, que acho que ninguém olha muito para isso, né? As pessoas normalmente falam, meu limite máximo é 10, 15, 20, mas não tem regra nenhuma, quer dizer, 10, 15, 20 só porque inventaram um número chutado. O nosso não, depende da empresa. Então tem empresa hoje que não pode ser mais do que 10 ou 15% do nosso fundo, e tem empresa que pode chegar até 25. Hoje a maior posição do fundo é 21. Mas ela pode chegar a 25, não tem problema se for uma empresa líder, desalavancada, sem volatilidade de resultados, etc. Pode. No filtro qualitativo de vocês, chega a passar estatal ou não? Vocês podem investir em estatal? É uma ótima pergunta. É o seguinte, já aconteceu lá no passado, a gente tinha uma posição grande em Copasa. Era uma estatal super bem gerida, com estratégia boa, bem definida. Lá, cidades ruins em Minas Gerais deixavam na mão da Copanor, então a Copasa só pegava cidades rentáveis, que realmente iam ter um retorno sobre o capital investido bom, ia ter um EVA positivo, um valor econômico adicionado positivo. Então, assim, era um negócio em ordem. Lá atrás criaram uma agência reguladora. Quando criaram a agência reguladora, lá em Minas Gerais, começaram a ter uma interferência governamental. A gente brinca que é a sexta força do Michael Porter, tem as 5 forças, a sexta força é a interferência do governo. Quando o governo interfere naquilo, começa a te prejudicar. E se ele tem a mão pesada, que ele pode te prejudicar, destruir o teu investimento, o teu case, sua tese, você tem que cair fora. Nessa época, a gente ganhou muito dinheiro em Copasa, a gente saiu de Copasa, ficamos sem investir por muitos anos em estatal, bloqueado, acompanhávamos as estatais, mas bloqueado dentro do fundo. Até que chegou na época do Michel Temer, que ele botou a política de preços internacional da Petrobras, ou quer dizer, o preço livre, né? Você podia precificar de acordo com o preço internacional. A gente falou, o petróleo subiu infinito, a empresa está gerando caixa infinito. Veio a eleição, Jair Bolsonaro ganhou, continuou com a mesma política de preços. A gente falou, essa empresa vai retornar o nosso capital tão rápido que nem dá tempo dos próximos 4 anos elegerem uma pessoa que possa destruir a empresa,
que a gente só em dividendo recupera o nosso investimento. A gente liberou a Petrobras, fez uma exceção, montamos uma posição em Petrobras, ganhamos muito dinheiro na Petrobras. Ano passado, em 2022, lá para abril, quando começou o zum de eleição, vai ter Lula contra Bolsonaro, quem será que ganha? 50-50 de chance. A gente falou, quer saber? Tchau, vamos embora, porque a gente tinha 2 modelos. A gente falava, se o Lula quiser prejudicar a empresa, fazer capex alto, comprar refinaria, voltar a estatizar um monte de partes que foram privatizadas da Petrobras, baixar o preço na porrada da gasolina e do diesel, fazer um dumping, quer dizer, comprar caro lá fora e vender barato aqui dentro, a Petrobras valia R$10 a ação. Se tudo desse certo, continuasse com a política de preços livre, etc., valia R$65 a ação. Então a gente falou, a ação pode valer 10 ou 65, é muito binário o negócio. Aí vira um jogo, não vira um investimento. Aí vira uma aposta. Quem vai ganhar a eleição? E o cara que ganhar vai fazer o quê com a estratégia da Petrobras? Qual vai ser a nova política de preço? Como é que vai fazer o capex? Vai pagar dividendo ou não vai pagar dividendo? Virou uma nuvem, assim, que você não conseguia. Você estava no meio de um nevoeiro e você não conseguia enxergar o horizonte, né? Não tinha a luz no fim do túnel. A gente falou, então, sai da Petrobras, vamos cair fora e bloqueia novamente. Hoje Petrobras é bloqueada porque a gente não tem ideia. Até agora tá indo bem, o bumbo tá tocando bem, quer dizer, o petróleo continua alto, o preço da gasolina e do diesel continua alto, a empresa continua ganhando muito dinheiro, continua pagando dividendo, tudo certo. Então tá entregando. Agora, a gente não tem o conforto de carregar uma Petrobras com esse atual governo e com o discurso atual socialista do governo. Assim, a gente não tem, a gente não consegue carregar. Então hoje ela é bloqueada, todas as estatais voltaram a ser bloqueadas. Nada impede de amanhã mudar governo, etc., a gente voltar a poder investir em estatal. Hoje, bloqueado. Queria que você contasse um pouco desse case, né? O Vulcabras primeiro, depois a gente fala sobre Ultra e Klabin também. Então, a Vulcabras foi o seguinte, ela fez o re-IPO dela lá no final de 2017, a gente começou a olhar a empresa, falou, vai ter um evento de liquidez, vamos olhar essa empresa, porque ela tem uma marca que chamava muito a atenção nossa, que é a Olímpicos, que é a maior marca de tênis do Brasil em número de pares. Então a gente falou, tem uma marca rentável, geradora de caixa, muito boa, uma marca própria, numa empresa. E ela tinha as partes ruins dela, tinha as aleias, tinha coisas ruins que a gente não gostava dentro dela. Então a gente falou, vamos começar a olhar. E começamos a olhar, conversar com a empresa, mas qual a estratégia, o que vocês pretendem no futuro, como vocês acham, vocês entendem que as aleias é ruim, que o Olímpicos é muito bom. Porque você tem que começar a namorar com a pessoa para entender se a pessoa pensa como você pensa, se a cabeça bate, se é igual. De repente o cara fala, não, as aleias é muito boa, vou investir em as aleias, vou montar mais 10 fábricas, não sei o que. Você fala, obrigado, tô fora, não quero ser sócio desse cara. Você fala, não, realmente a cabeça do cara é boa, ele vai no caminho certo. Então, a empresa era muito barata se ele fosse no caminho certo. E ele começou a ir no caminho certo. A gente comprou uma posição pequenininha, 1% do fundo, foi acompanhando a empresa e conforme ele ia no caminho certo, a gente falou, isso daí dá para melhorar. E aí ele foi lá, fechou as aleias, licenciou as aleias para Grendene. A gente falou, já é um bom passo. Tirou 2 marquinhas ruins que eles tinham lá de Jean e Opanca, vendeu, licenciou para terceiros. Aí ele pegou, comprou Under Armour, fechou, parou de patrocinar time de futebol, que era um prejuízo enorme dentro da Under Armour, fechou loja em shopping center, São Paulo Sport e Fluminense, se eu não me engano, eram 3 times. Parou de patrocinar, parou de jogar dinheiro no lixo e ainda pegou esse dinheiro dela e fechou as lojas em shopping center e focou no tênis, que é onde eles têm expertise, e começou a produzir tênis dentro das fábricas da Vulcabras lá no Ceará. E a fábrica das Aleias na Bahia, ele mandou os tênis da Olímpicos para produzir dentro da fábrica, aproveitou, quer dizer, trocou o pneu com o carro andando, tirou as Aleias, ainda botou Olímpicos no lugar, com os mesmos funcionários, foi trocando os equipamentos e conseguiu fazer. E aí o negócio foi ajeitando. De repente, a Mizuno caiu do céu. A Alpargatas resolveu se desfazer da Mizuno, entregou a Mizuno para eles pelo custo, pelo preço do estoque. Os caras compraram a Mizuno, era uma marca que estava mega judiada, apanhando muito, com o preço lá embaixo, vendendo tênis no mesmo preço da Olímpicos, quer dizer, fazendo frente para Olímpicos, um preço muito barato, e de uma marca que já tinha sido uma marca muito top, já tinha concorrido com os tênis mais tops, etc. Então estava posicionada de maneira errada e atrapalhando a nossa marca Olímpicos e vendendo metade do que ela vendia em número de pares.
Quando eles pegaram a marca, eles melhoraram o produto, melhoraram a qualidade, melhoraram a logística e distribuição, mais pontos de venda, pelo fato de eles já terem os pontos de venda para Olímpicos e Under Armour, conseguiram botar em mais lugares um produto melhor. E esse negócio rápido, o recall da marca era impressionante. Ela rapidamente voltou, em 1 ano ela já voltou para o patamar antigo dela. Ela em 5, 6 anos dividiu por 2 o volume e ela dobrou o volume em 1 ano e pouco, sem marketing, sem nenhuma mágica absurda. Só pelo recall da marca, pra você ver o poder, como é forte a marca Mizuno. E reposicionaram o preço, voltaram com o preço lá para cima, o produto com qualidade boa, sendo vendido bom e brigando com quem ele tem que brigar. Com as Adidas, Nike, ASICS, etc. Tá brigando com os grandes e com tecnologia. E o negócio foi um sucesso tão grande e um contrato fabuloso junto com os japoneses, né? Que é uma marca japonesa que eles pagam royalty para os japoneses, eles são só licenciados no Brasil. Under Armour, uma marca americana, mesma coisa, paga royalty para os americanos, eles são licenciados no Brasil. E cresceu demais isso. Hoje uma Mizuno é quase do tamanho de uma Adidas em volume de pares, assim, tá pegando a 3ª marca do Brasil. E a Olímpicos continua a 1ª marca disparado. E você ainda tem uma Under Armour pequena no Brasil, meio desconhecida, só nas capitais, crescendo bastante. E nesse meio do caminho veio a pandemia. Quando veio a pandemia lá em 2020, tudo isso ao mesmo tempo aconteceu. A ação derreteu, porque a fábrica ficou fechada há 72 dias. Os caras falaram, a fábrica fechada, tendo que pagar toda a folha de pagamento. Não produzindo, não vendendo. É uma encrenca esse negócio. A ação derreteu. Nesse momento, a gente aproveitou para comprar muito ação e passamos de 10%, chegamos a 14% da empresa. Mais ou menos 14% da Vulcabras compramos e viramos o maior acionista minoritário dela, lá em 2020. E a ação estava muito barata, montamos essa posição grande, a gente falou, uma hora a fábrica vai reabrir, vai voltar a vender tênis, o prejuízo é no TRI, quer dizer, o segundo TRI vai ter um prejuízo grande, mas do terceiro TRI de 20 em diante, a empresa vai voltar e vai voltar melhor. E aí eles perceberam que o e-commerce nosso era muito pequeno, era menos de 2% da receita e ficava lá no Ceará. Então ele era ineficiente, demorava para entregar o tênis e ainda pagava tanto imposto que dava prejuízo. Quer dizer, quando vendia tênis direto ao consumidor pelo e-commerce era pior, dava prejuízo. Aí eles, no meio da pandemia, arrumaram um terreno com galpão, com sistema, tudo funcionando lá em Extrema, compraram esse assunto, né? Alugaram, mas compraram o sistema, compraram a operação lá que já estava prontinha, botaram o e-commerce lá, azeitou o e-commerce, ficou perfeito, impecável e começou a vender de lá. Hoje a Mizuno é a marca número 1 do Brasil inteiro de tênis. Em qualquer nota que você tem aí para entrega de e-commerce, etc., os caras são número 1. É a mais querida, a que mais entrega em dia, a que tem menos reclamações. Então, assim, eles conseguiram montar um negócio assim impecável e conseguiram chegar no consumidor com lucratividade alta, com margem alta, e hoje já está chegando próximo de 9%, 10% da receita da empresa, uma coisa que era menos de 2% da receita. Então você tem mais margem, você chega no teu consumidor direto e você consegue crescer em volume também e competir com qualidade e eficiência com seus concorrentes. E tênis é uma coisa que você compra pela internet, é uma coisa normal de comprar. Então isso tudo aconteceu e a gente dentro da empresa, e a gente vendo aquilo acontecer. Então o resultado da empresa, que era uma empresa que fazia 100 e poucos milhões de lucro líquido, foi para uma empresa de 500 e pouco lucro líquido em 3 anos, 4 anos. E que hoje vale 5 bi. E que hoje vale 5 bi e valia 1 na época. E você falava assim, não é possível. E hoje virou uma empresa mais parruda, ainda é barato. Você vai olhar múltiplo, geração de caixa, não tem dívida, gera muito caixa, paga muito dividendo. Mas é uma empresa que cresceu assim muito rápido. E a ação subia, mas o nosso target subia muito mais rápido do que a ação subia. Por isso que a gente não vendia, porque a gente via acontecendo as coisas, falava, mas essa empresa tem que valer muito mais. Aí a ação subia, a gente falava, mais ainda, e subia mais, e mais ainda. Então o preço da ação não consegue alcançar o target sobe mais rápido pelo fato da empresa ser boa e eficiente. E hoje a empresa é redondinha, estrategicamente, você olha os business que tem lá dentro, as 3 marcas de tênis, mais o e-commerce, você vê que é redondo, que tudo lá dá certo, dá lucro, funciona, gera caixa, o ROIC é altíssimo da empresa, margem EBITDA, margem líquida, tudo em ordem. Então assim, você vê a tecnologia que eles têm, as fábricas que eles têm, a logística. Então assim, é tudo o estado da arte.
Então é muito legal você ver isso acontecer numa empresa, acompanhar e estar lá dentro. Então, se olhar qualquer empresa de calçados hoje na Bolsa listada, nenhuma tem o retorno sobre capital investido perto do dela. Ela tem o maior. E ela foi a empresa que mais cresceu lucro líquido por ação do que todas. Você pode comparar ela com Arezzo, com Centauro, com Grendene, com Alpargatas, todas que têm algo a ver com sapato, sandália, tênis, masculino ou feminino esportivo, ela é a melhor. Ela que tem o ROIC maior e a que tem a maior margem líquida e a que mais cresceu lucro por ação nos últimos 5 anos. Então assim, o cara é fenomenal e líder de mercado.